Olá, nós vamos começar a gravar aqui um enredo, né, que vai tratar de uma temática bem interessante para nós compreendermos os Estados Unidos. Foi dado preferência a livros de patriotas para que, quando seja ensinado um corpo social, né, assim como o corpo de um paciente, seja iniciado pelo corpo em saúde, né, para que depois nós possamos entender a sua doença e não ao contrário, como eles dizem. Começarmos a estudar os corpos sociais já por seus problemas. E nesse livro aqui, A Patriot's History of the Modern World, de Larry Scheikwart, acho que deve ser assim que se pronuncia, e David Daugherty, o Larry Schweikart, um professor bem consagrado lá nos Estados Unidos, né? Creio que é em Dayton, em Ohio, que ele ainda leciona, ele já é aposentado, porque ele já tem bastante idade. Ele escreveu vários livros interessantes que vão nos ajudar a compreender um pouco da história dos Estados Unidos a partir do ponto de vista de um patriota. E essa história dos Estados Unidos no mundo moderno, né, a história dos patriotas no mundo moderno, segundo volume, nós podemos nos perguntar se seria interessante começarmos já pelo segundo volume, mas como a questão aqui é temática, pouco importa, né, se estamos obedecendo ordem ou não. Pois bem, esse livro ele se inicia, né, nessa introdução, alguma coisa que me chamou a atenção, né, um ponto que me chamou a atenção. Ele começa por uma descrição de um garoto a respeito do mercado romeno e a sua mudança do mercado romeno entre 45 e 1960. Produtos vazios, por exemplo, né? Em 15 anos, como que a Romênia estava. E também dizendo que todo mundo era induzido à espionagem, né? Você pode ver naquele livro Sussurros, né? Do Orlando Fides. E como todo mundo é induzido à espionagem. A mesma coisa estava acontecendo na Romênia. As igrejas fechadas, e ao mesmo tempo esse garoto observava os seus vizinhos como Hungria, Polônia, Bulgária e a Alemanha Ocidental, enquanto a Alemanha Ocidental se recuperava, né, e a Alemanha Oriental também indo pelo mesmo caminho da Hungria, da Polônia e da Bulgária, que dava uma situação muito peculiar, né, para um habitante da Romênia entender o seu país naquele momento e tentar entender por que era tão diferente do resto do mundo, né? Como a Alemanha Ocidental ia se recuperando economicamente, como aquela parte dele ali, os países vizinhos, que nós já falamos, e a própria Romênia, vinha cada vez mais para o buraco, né? Mas tão logo, né, o Larry faz aqui Scheikwart faz a sua observação, tão logo a Europa Ocidental ela vai cair na letargia das economias planejadas, né? Entre 45 e 70 até a Europa Ocidental está bem estabelecida, mas aí e todo mundo também abraça, né? A África, a Ásia começa a abraçar a letargia das economias planejadas, que é uma coisa que era evidente que não se dava certo, então ele começa a se perguntar por quê, né? Ao mesmo tempo, a produtividade americana superou as expectativas no governo Truman, que é o governo que fez o plano Marshall, né? E é o governo em 47, né? Que logo entrou ali após Roosevelt, né? E após a Segunda Guerra Mundial. Então a produtividade americana está explodindo. Aí em 1957 já é nítido para o Larry Scheikwart, né? Não sei como pronunciar, é um nome bem complicado de pronunciar. Em 57 já era bem nítido para ele que nenhuma nação adotou os 4 pilares do que ele vai chamar de excepcionalismo americano, né? Uma característica bem particular americana. E quais são esses 4 pilares para ele? A fundação religiosa cristã, principalmente de matriz protestante. Segundo ponto, a livre iniciativa. Um terceiro ponto, o direito comum, né, common law, tem diferença com civil law, né, que os povos latinos são todo o seu direito ele está mais baseado na própria lei, né, no texto escrito, vamos dizer assim.
enquanto os povos que vêm do direito comum, os britânicos principalmente, né, Estados Unidos, eles se baseiam na jurisprudência, naquilo que as decisões de juízes ao longo do tempo acabaram realizando. E nós vamos ver como certas decisões nos Estados Unidos elas terão um peso enorme dentro da mentalidade americana que vai vindo no futuro, né? Lá, mais do que nunca, os costumes eles acabam tendo um peso bem maior do que aqui, né? Então, fundação religiosa cristã, de matriz protestante, livre iniciativa, o direito comum e o quarto ponto, a propriedade privada. Ele diz que esses são os 4 pilares do excepcionalismo americano, como ele chama, ou seja, da característica particular americana, daquilo que só os americanos têm. Ele diz, a França e a Itália, eles pareciam um pouco diferentes da Uganda e do Camarões já em 57, com leis muito, muito parecidas. Bem, e Lenin, nós temos que lembrar que Lenin dizia que os comunistas iriam derrubar o capitalismo com as guerras por independência, ou seja, pelo próprio nacionalismo. Então, tem que se tomar cuidado quando nós falamos em nacionalismo, porque o nacionalismo foi a principal arma dos comunistas nos anos 50 e 60 para executar aquilo que Lenin já tinha planejado, né? As guerras por independência, elas acabam gerando a crise, e a crise acaba gerando planos econômicos planejados, né? E maior controle. E aí você já está dentro de um comunismo sem você saber, né? Por volta dos anos 2000, qualquer promessa de liberdade que era dada em 46, né, o Larry ele observa, ela já se acabou. Por exemplo, nos anos 2000 você já vai ter o aumento de uma tecnologia de espionagem, drone monitorando cidadãos comuns, né? Prefeitos proibindo desde armas até refrigerantes, gorduras, sacolas plásticas. O Larry vai dizer em vários livros, né? Por exemplo, o cigarro, né? Se você começa proibindo o cigarro, que muita gente crê, ainda até hoje, né? Que isso tinha alguma coisa a ver com saúde, a proibição de fumar em lugares públicos, isso acabou gerando, você vai estendendo o controle cada vez maior, né? Agora não basta mais o cigarro, agora os refrigerantes, as gorduras, as sacolas plásticas, ou seja, qualquer um que seja alvo, qualquer grupo que seja mais fraco, por exemplo, politicamente, você o atinge, né? Em nome desse controle, né? Além da Sharia dentro da Europa, que aumentou de um modo absurdo, e a proibição de pregação de pastores nas ruas, né? De modo que você vê a proibição do pastor pregar, mas ao mesmo tempo as leis, alguns lugares, por exemplo na Inglaterra, leis muçulmanas devem ser observadas dentro da própria Inglaterra, né? As empresas têm que parar para muçulmanos rezar no seu horário de suas rezas, né? Então ele diz, olha, a democracia e as liberdades estão ameaçadas. Então aí ele lança a sua tese. Muito bem, voltamos aqui. Aí o Larry Shekvar lança a sua tese. Sem os 4 pilares, ele diz, é impossível. É impossível existir democracia e liberdade. Tá? Para ele está baseado nesses 4 pilares. Democracia, liberdade e república não são a mesma coisa na Europa. Quando eles utilizam esse termo, né, falando de democracia, de liberdade, de república, na verdade eles querem dizer outra coisa. E Larry ele diz que só a Coreia do Sul foi o país que mais próximo, mais chegou perto, né, desses 4 pilares. O Japão chegou perto de alguns desses pilares. Daí ele diz que esse volume, então, ele vai continuar rastreando a ascensão da América no mundo moderno a partir de 3 temas, né? Primeiro, de uma batalha iniciada no século XX entre progressistas e constitucionalistas. Apesar desses termos não significarem nada, né? Porque você dizer que a esquerda é progressista é uma derrota já da própria direita, né? Porque de progressista, a gente sabe hoje, olhando esse mundo que nós vivemos, que não há nada de progressismo ali, né? Mas enfim, dentro da definição americana há essa divisão entre progressistas e constitucionalistas, né? Os progressistas eles teriam origem nas reformas no final do século XIX e querem dirigir o homem pelo governo e tirar a ênfase na Constituição. E constitucionalistas, que é a direita americana, ela sustenta suas raízes cristãs na Declaração da Independência
né, e em representantes das doutrinas do direito comum que estão consagradas na Constituição. A Constituição tem um papel muito forte nos Estados Unidos, que não significa apenas as leis, e é isso que o brasileiro tem muita dificuldade de entender, né? A Constituição para eles, ou seja, e além, há um outro livro que nós vamos ler do Larry Shakespeare, que fala dos Founding Fathers, como os Founding Fathers pensariam o mundo atual. Você vê que a jurisprudência é toda baseada naquilo que os pais dos Estados Unidos pensaram, né? Então, o século XX até 1950, o excepcionalismo americano, como ele chama, enfrentou a hostilidade do mundo todo e a antipatia de grupos em casa. Sim, porque só os Estados Unidos, no século XX até 1950, teve essa postura desses 4 pilares, né? Todos os outros países no mundo inteiro abandonaram. E depois de 1950, até os Estados Unidos vão se atacar internamente para destruir esses 4 pilares, né? A esquerda progressista ela se esforçou por meio de um sistema educacional de lei, né, e do entretenimento, principalmente, ridicularizou o conceito de América, cada vez mais ridicularizando o conceito de América, né? Então ela buscava valores em chamadas culturas atrasadas, que nós sabemos que não existem, né? Mas, então, ela buscando valor nessas culturas atrasadas, né, proibia utilizar esse termo, né, de culturas atrasadas, ao mesmo tempo que estimulava composições, né, das estruturas americanas dentro dessa perspectiva desses outros países, né, querendo transformar tudo como uma Uganda, ou como ele colocou aqui em Camarões, né, de modo que já na Itália e na França ela já fazia a mesma coisa, né. Nós podemos dar um exemplo muito claro disso. O Obama, assim que foi eleito no Cairo em 2009, né, ele citou avanços da cultura islâmica que nunca existiram. Ele citou avanços da cultura islâmica que nunca existiram, né? E dizia coisas terríveis, como por exemplo, americanos devem ser mais como os egípcios do que os egípcios como americanos, né? Mostrando um ódio aprendido, né, em seus mestres, né? Então, além de dizer que os americanos devem ser mais como os egípcios, né, do que os egípcios como americanos, ele dizia que o Islã sempre fez parte da história da América ainda, inventou isso. Pavimentou o caminho do renascimento europeu, para você ter uma noção, né, da mentira. Deu músicas, deu bússola magnética, ferramentas de navegação, ou seja, toda aquela ladainha para desestabilizar o conceito de América, né? Então, e aí nós vemos o que o Obama entendia por excepcionalismo americano. Olha só uma frase que ele disse: os britânicos acreditam no excepcionalismo britânico, os gregos no excepcionalismo grego. Ou seja, para o Obama, o excepcionalismo americano é uma coisa que está voltada para aquilo que cada nação tem, que é um conceito muito equivocado. Ou seja, ele diz, olha, os gregos têm o que é grego, os britânicos têm o que é britânico, mas isso não é dizer absolutamente nada, porque isso não é fazer a seleção desses 4 pilares fundamentais que nenhum outro povo tem. E então, por exemplo, para você dizer o que os gregos deveriam ser, você deveria conhecer os gregos, né? E não apenas dizer uma característica vazia, grego é a Grécia ou britânicos são os ingleses. Pois bem, em 2012 o governo então ele começou a... Olha outra coisa que ele disse também em 2012. O Obama em 2012 ele disse que os britânicos acreditam no excepcionalismo britânico, né, e os gregos no excepcionalismo grego. E além disso, ele disse que o governo constrói as riquezas das empresas. Daí dá para você entender o famoso resgate da General Motors, né, feito por compra de propriedades de títulos sobrecarregados com enorme perda de empregos, que na verdade foi um pacote bilionário lançado pelo governo americano. Um pacote bilionário lançado pelo governo americano, que na verdade serviu só para proteger pensões do sindicato. Além de forçar a Igreja Católica contra a concepção, né, e a Suprema Corte cada vez perder mais o seu enredo americano para se forçar à luz do direito internacional. Ademais, o 11 de setembro serviu por limitar os americanos, né? Câmeras em todos os lados. Você assistiu Person of Interest, tratava justamente desse problema.
quantidade de câmeras que foram instaladas nos Estados Unidos no governo Obama, né? Na verdade, desde o governo Bush. Grampeamento de telefone, que é já para criar o caos. Então, um aumento do poder, né? Cada vez maior de controle, né? De controle da população. Daí o Larry Shackelford, ele lança uma tabela com mortos entre 1900 e 1987, que exclui aborto e mortos em guerra, hein? Para perguntar se os Estados Unidos eles são uma nação violenta. E aí ele chega à conclusão que nos Estados Unidos só houve 6 mil mortes por violência intergrupal entre 1900 e 1987. Os Estados Unidos estaria lá embaixo no ranking, né, de violência intergrupal. Quase nada, na verdade. 6 mil mortos em 87 anos, né? Mostrando que os Estados Unidos não tem nada de nação violenta, né? Daí ele lança de novo a ideia dos 4 pilares trabalhando juntos, né? Como isso sempre foi alvo dos chamados progressistas. Um deles, por exemplo, John Dewey, chamado pai da educação progressista, né? Utilitário, sempre quis um objetivo de secularização, né? Um objetivo laico dos Estados Unidos. Agora, essa questão de laicidade, do quanto o mundo deve ser laico, é um enorme equívoco, um enorme erro que muita gente imagina, que o homem laico é um homem contra a religião. Porque a origem da palavra, ela significa aqueles que não servem um sacerdócio apenas, né? Mas eles se mantêm, continuam sendo cristãos, ou seja, eles executam o seu apostolado sem ser por forma sacerdotal, né? Em casa, criando suas famílias, e não é um homem antirreligioso, mas eles utilizam essa palavra até hoje, né? Para atacar, então, qualquer um que tenha religião, dizendo que o homem laico é o ateu. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então se começa a ter decisões, né, de Suprema Corte Americana. Por exemplo, começa essa de 47, chamada Everson versus o Conselho de Educação do município de, acho que é Ivan, né, que é uma regiãozinha lá em New Jersey. Que na verdade, pelo que eu estava lendo do processo, foi uma questão que envolveu um pai que entrou contra a representação do município por ter dado o sistema de transporte, no caso lá o ônibus da região, fazia uma certa, o que o pai chamava lá vamos dizer assim, de preconceito pelo fato de não pagar, da criança que era protestante não pagar o valor do passe, né? A escola lá que era protestante, ela ganhava um certo direito de não ser cobrado o transporte. Aí o pai entra contra, alegando o direito de nenhum governo ter uma religião própria. Essa decisão vai para a Suprema Corte, e a Suprema Corte acaba dando o pedido, né, para esse caso. Então o pai acaba derrotando a região, os advogados lá, né, que entram, caso Everson versus o Conselho de Educação do município. E aí começa uma onda a partir desse caso de separar a religião do governo. Aquilo que o Larry Shackelford chama de uma onda de proteger a religião do governo para proteger então o governo da religião. Então a religião seria inimiga do governo. Depois isso foi em 47, né? Aí em 51 já tem um novo caso, e aí, como eu já disse que os Estados Unidos é baseado na lei comum, a jurisprudência que vem em seguida, todos os casos que envolviam problemas com a religião, eles começavam a citar erradamente Thomas Jefferson, né? Porque Thomas Jefferson é um escritor bem dúbio. Por isso que o Obama adorava citar Thomas Jefferson, porque eles conseguem, vamos dizer assim, distorcer tudo que Thomas Jefferson disse. Porque é fácil distorcê-lo. E colocar o governo sempre contra a religião e a religião como perseguidora de uma vida em paz, né? E aí começa uma onda de
de casos de processos nos Estados Unidos. A partir desse caso, Everson versus o Conselho de Educação do município de Irving, né? Acho que é Irving. Começa uma onda de ataques a qualquer caso que desafiar a religião particular. O Estado acaba perdendo, né? E tem uma obrigação de dar um ensino sem religião alguma. E você vê um caso que era, na verdade, um processo de transporte. Chegou até essa esfera educacional e aí isso começa uma série de debates por todos os Estados Unidos. Vão estendendo esses conceitos, né? E começa a proibição da escola ensinar certas religiões em que ela acredita, né? Certos valores. Isso começa a se estender essa agressão. Aí o Larry Shankar, ele diz, olha, os Estados Unidos eles tiveram, na verdade, um reavivamento por pessoas... teve um reavivamento, né, por exemplo, que nem o Billy Graham, que foi teve então o Billy Graham, né, que foi um famoso pastor nos Estados Unidos, que sempre auxiliou presidentes, né, e aí alguns filmes, né, que foram recuperando aquilo que existia de bom nos Estados Unidos, como Facing the Giants, em 2006, ou o próprio Paixão de Cristo, do Mel Gibson, em 2004, porque nos anos 70 em diante, né, a questão dos filmes era bem preocupante nos Estados Unidos, que nem Monsenhor, em 82, ou Agnes of God, em 85, cheio daqueles clérigos depravados, aquela imagem de pastores hipócritas, né? O clero retratado como vigarista. Então, tudo isso foi consequência dessas decisões. Lá nos anos 40 e nos anos 80, elas atingem esse patamar, né? Por exemplo, uma pesquisa feita, a Time, por exemplo, em 66, fez aquela famosa capa Deus está morto. E nos anos 50 e 60, você tinha entre 60% a 90% você tinha 90% de cristãos, né, nos Estados Unidos. Hoje, nos dias atuais, numa pesquisa, você não chega a 70% dos que se declaram cristãos, né? Então, como o Larry coloca aqui, depois de 2000, Hollywood volta a ganhar dinheiro então com filmes cristãos. Daí, Face the Giants, ou o próprio Paixão de Cristo, né? Como faz enorme sucesso, eles têm que aguentar, né? Mas a verdade é que nos anos 90, por exemplo, as igrejas protestantes elas tiveram que sobreviver vendendo café, fazendo auxílio com bares, né, para atrair um certo público. Até eu vi uma reportagem uma vez da Diane West, igreja evangélica lá, que tinha que indicar curso de treinamento para videogames, para ver se atraíam fiéis, umas coisas assim bizarras, né? E aqui ele vai mostrando como os números vão caindo, né? Em 2025, a previsão é que você não tenha nem 80% de pessoas que se declaram cristãs nos Estados Unidos, né? E protestante, então, está desabando mesmo. Que para muitas outras religiões pode parecer uma coisa importante, mas é um ponto crítico se você considerar que o protestantismo é uma base daqueles 4 pilares americanos, né? Por exemplo, em 1900 você tinha 46% que se declarava protestante. Em 2000, 23,2%. Em 2025, a previsão é que 21,2% se declare protestante. E lembrando que protestantismo, quando a pessoa se declara assim nos Estados Unidos, é o protestantismo clássico mesmo, né? O raiz, bem antigo. Apesar dos membros de aumento de membros em igreja, 14% de membros da igreja aumentaram em 2000, né? Contra as chamadas igrejas tradicionais. Então, há o mesmo problema, se você olhar com atenção, do ataque às igrejas tradicionais, no caso da brasileira, a igreja católica, né, que diminui os seus membros também. No caso lá, a igreja protestante, que é a igreja tradicional, ela vem diminuindo cada vez mais os seus membros. Tudo isso, em suma, ensinando que a moral é uma verdade relativa, né? Então, fizeram outra pesquisa. Os americanos nascidos antes de 1946, 36% eram favoráveis ao casamento homossexual. Nascidos após 1980, 63% eram favoráveis.
A questão do divórcio, por exemplo, é um abandono que a única resposta é o silêncio. Ninguém mais tem coragem de trazer isso para a questão pública, né? Parece que é taxado de louco você ser contra o divórcio. Então isso daí nem discutido mais é. Em 2011, por exemplo, 70% das mulheres católicas americanas apoiavam o controle de natalidade. Um dos motivos do fato do Larry Shakeford falar por que o catolicismo não prosperou na América é que ele disse que chegou tarde a questão republicana, por exemplo. Né? O caso Dreyfus, ou Dreyfus, né? Como se diz na França, que foi um caso de um soldado que acabou sendo acusado de espionagem para os alemães, né? E como muita gente da direita católica francesa apoiou que ele era um espião, aí isso foi ao longo da Terceira República na França, né? Então muita gente apoiou que ele fosse um espião que trabalhasse para os alemães. A França havia saído pouco tempo da guerra franco-prussiana. E depois foi provado que ele não era, que na verdade foi toda uma conspiração militar. Aí entrou Émile Zola na questão, que era um escritor, o Anatole France. E assim, a direita francesa acabou se queimando com essa questão, né? E o catolicismo mais ainda. Então, desde lá, a França já estava condenada a direita nunca mais ganhar na França. Para você ter uma ideia da importância que foi isso. Que foi um caso que perdurou de 1894 até ser resolvido em 1906, né? Isso aí praticamente matou a direita francesa. E a Igreja Católica, ela, com essa questão, do caso Dreyfus, ela sempre ficou inibida de participar da política, né, segundo Larry Shakeford. Só na década de 20 o Vaticano permitiu que católicos italianos formassem um partido. Só que aí o que aconteceu? Muitos se envolveram em questões polêmicas, né? Algumas até eu não concordo com o Larry Shakeford, na verdade nos dias de hoje que estão saindo provas de que na verdade não foi bem isso, mas enfim, né? Houve questão da Guerra Civil Espanhola, houve questão do Terceiro Reich alemão, ou seja, se misturado com forças nacionalistas, e dali saíram muitos problemas para os católicos, né? De modo que nos Estados Unidos eles não acabaram entrando por não se envolver com a questão republicana. A questão republicana sempre foi uma dificuldade enorme para os católicos entender a importância das repúblicas, né, em alguns países que tinham esse pilar, né, como é o caso dos Estados Unidos. E aí o Larry Shakeford, ele dizendo, olha, de 1946 para frente, a Índia, por exemplo, absorve um planejamento estatal keynesiano, o Egito forma um estado variante de modelo socialista. A segunda melhor opção, então, era o shintoísmo do Japão. Como o shintoísmo ele pregava uma certa ordem moral, muitas coisas dariam para ser aproveitadas, né? Porque ele unia o Estado com valores morais. Mas apesar da recuperação rápida do Japão, houve a ausência de elementos excepcionais daqueles 4 pilares, né? E aí, no fim dos anos 80, o Japão já também está em queda de nível moral, que vai explodir lá no final dos anos 90 com a crise econômica, né? Mesmo depois de 11 de setembro, Bush, com todos os erros, né, ele ainda conseguiu gerar 6 milhões de empregos até a crise de 2007, que aí foi o ponto fatal, né? Porque na eleição do Trump agora, você nota que, mesmo assim, o americano ainda não entendeu a questão, né? Com tudo que está evidente aí, com as fraudes, o americano ainda não entendeu a questão fundamental. E, na verdade, como Obama foi capaz de criar uma estrutura política criminosa, né, que dificilmente será vencida, né? Ela corrompeu as principais bases americanas. E aí, mesmo o Bush, por exemplo, gerando 6 milhões de empregos até a crise de 2007, né, a Europa não consegue gerar emprego líquido. Ela submete-se cada vez mais a empréstimos à Alemanha, né, controle da Alemanha, e nós sabemos que a Alemanha, por sua vez, quem a controla é a Rússia através do gás, né? E o bem-estar social é aquilo que todo europeu acaba estando agarrado, né? Parece que nos últimos anos vem mudando um pouquinho a coisa, muito lentamente ainda. Mas você nota que é tudo temporário, né? Você tem uma competição como a Eurocopa aí, que os índices de audiência da televisão, eles triplicaram lá na Europa, então você vê que as pessoas não estão preocupadas com aquilo que importa, né? Mas tem sempre alguém que está muito atento à situação, né? E esse alguém é a China, né? E a China começou a ficar atenta com o Deng Xiaoping,
que eles dizem que é aquele que casou capitalismo com o comunismo. Mas, na verdade, o Deng Xiaoping ele diz o seguinte: não importa se um gato é branco ou preto, e desde que pegue os ratos. No caso, para ele, o comunismo, não importa se ele vai ter liberdade econômica ou não, desde que ele crie, então, a crise, que é o objetivo fundamental para ter o controle de poder, né? Ele ficou atento principalmente a partir dos foragidos em Hong Kong. Ele via a situação de Hong Kong, que era economicamente superior a tudo que via em volta, né? E a partir disso daí, ele criou essa forma de pegar os ratos, como ele chama, não importando se o gato é branco ou preto. O que importa é pegar os ratos. No entanto, a China... No entanto, quando o Larry Shaker está escrevendo aqui, a China estava numa crise tremenda, né? Então ele achava que a China ia cair. Ainda mais ele dizendo que ele não sabia daquele que viria o Xi Jinping, né? Xi Jinping ele vai reestruturar totalmente o Partido Comunista Chinês. Ele dizia que a China iria cair naquela época por causa que o crescimento da população cristã protestante na China era 89 milhões em 2000 e já seriam 135 milhões em 2025, segundo a previsão. E a China não abraça a democracia por ser muito violenta, né? Esse é um fato que até hoje permanece, né? Vamos ver como Xi Jinping ele vai conseguir contornar isso daí, porque com mais violência não vai ser. Você viu o caso dos imensos chineses que estão imigrando para Nova York e montando jornais, como The Epoch Times, por exemplo, jornais de direita, muito bem feitos, né? E que são o principal obstáculo para a China, né? No entanto, na América, né, acontece o efeito contrário, redução de membros da igreja e de todas as organizações sociais, graças aos celulares, aos computadores e às redes sociais, então, que triplicaram o problema por 1000, né? Algumas organizações sociais, mesmo nós não gostando delas, né, como a Elks, a Rotary, a Eastern Star, enfim, e outras, né, elas vêm em quedas assim cada vez maiores econômicas, né? Não há mais doação para elas. Queda também, por exemplo, de outros hábitos, como ele coloca aqui, igual o boliche, né, os piqueniques e os desfiles, por exemplo, de escolas. No Japão e na Coreia, os jovens retiraram-se completamente da sociedade, os maiores índices de suicídio, por exemplo, né? O divórcio familiar, por exemplo, dobrou desde 1970, que é a guerra dos pais contra os filhos, né? Ansiedade e depressão aumentando para todo lado. Jovens com trabalho reduzido pela metade, né? A maioria tem trabalho informal, que não é trabalho, né, oficial. E, ao mesmo tempo que o número de jovens na educação, em serviços educacionais, na universidade, por exemplo, mais do que dobrou. Então, com isso, eles conseguem formar a base eleitoral, né, para os progressistas, para a esquerda. Isso também traz a atomização, né, atomização completa do indivíduo. A diminuição dos cinemas também é outro fator, né? Os cinemas eles caem cada vez mais a participação, tanto em número de cinemas quanto em pessoas que assistem filmes. São incapazes de prestar atenção por mais de 2 horas em alguma coisa, né? Então é a riqueza que aumenta uma destruição da comunidade, ou seja, o capitalismo começa a trabalhar contra ele mesmo, uma vez que eles criaram esse sistema de crise. Aqui mesmo na região que eu moro, você verifica que você anda pelas ruas e não encontra mais jovens brincando de bola, conversando. Ou seja, está todo mundo que é mais decente está controlado dentro de casa no computador. Isso já havia sido estudado pelo Charles Murray, que é um sociólogo americano. Ele fez um estudo, né? E depois as outras publicações de pesquisadores saíram observando que, por exemplo, o The Beverly Hillbillies, que é a família Buscapé, em 63 e 64 nos Estados Unidos, 40% dos televisores estavam ligados na família Buscapé. Em 2004, o American Idol, que era o programa que mais audiência tinha nos Estados Unidos, tinha 1/3 disso. Ou seja, fim dos critérios culturais compartilhados. Ou, por exemplo, aquele hábito que os brasileiros tinham muito nos anos 90, de jantar, né, com a família assistindo novela. Isso reduziu absurdamente porque cada um tem a sua vida particular, né?
Ao mesmo tempo que as redes de desinformação, como é nesse caso do Thomas Jefferson, que eu já falei, que ele nunca falou entre separação igreja e Estado, como é apresentado pelo Obama, as redes de desinformação seguem comendo, né? O Larry Shafer viu que em 2010 mais de 60 grandes sites falavam essa mesma informação do Thomas Jefferson, desde a CNN, né, New York Times, desde esses grandes até pequenos blogs trabalhavam com essa ideia de separação entre igreja e Estado, de modo que daqui a pouco todo mundo acredita que aquilo seja verdade, né? No entanto, os Estados Unidos tem uma coisa interessante, que é a proteção eleitoral, que ela foi oriunda desse pilar que é a lei comum dos estados republicanos, porque cada estado, nós sabemos que eles formam que nem bolsões mesmo de voto. Vamos dizer assim, a mudança eleitoral dentro dos Estados Unidos, o que aconteceu com a Flórida agora nessa última eleição, é um caso raríssimo, desde 2016, né? Mas é um caso raríssimo, porque na verdade lá demora 4 ou 5 eleições para aquele pequeno condado mudar o número de votos, né? Por exemplo, o lema do Arkansas chama The People Rule, né? The People Rule. A Constituição americana, We the People. Então, a regra do povo, nós o povo. Então, foi uma Constituição que foi montada para as pessoas. Portanto, nos Estados Unidos acontece o seguinte, um terceiro ele tem poucas chances de vencer. Com exceção da eleição de 1992, onde o Partido Independente acabou dificultando, né? Acho que era para o George Bush pai, e aí por causa disso o Bill Clinton foi eleito. Quase nenhuma outra eleição americana, um terceiro partido, ele acaba influindo no resultado. Um terceiro tem poucas chances de vencer, né? A Europa não, a Europa ela abraçou a representação proporcional. O Brasil também, o pluripartidarismo da Constituição de 88, né? Então sempre fica, o Brasil, sempre que tem um político eleito, a Europa também, né? Já se começa a agitar em nome de uma terceira via, de uma coisa que não seja nem só oposição, né, mas seja uma terceira via. E essa terceira via, ela favorece, na verdade, a oposição. E a Europa caiu por causa disso. A exigência de formar coalizações. Condenou, por exemplo, a Espanha para a Guerra Civil de 36. De modo que você tem o Partido dos Liberais, o Partido dos Conservadores, o Partido dos Marxistas. Isso tudo desestabiliza a democracia. A mesma coisa com Hitler na Alemanha, a República de Weimar, né, nos anos 20, que ela era um resultado disso. Cada grupo político tinha sua representação. Isso enfraquecia, né, a capacidade de fazer oposição para aquela loucura que era o nazismo. Então a representação proporcional ela enfraquece, porque ela sempre culpa alguém, né, e cria uma rede de burocracia para funcionamento daqueles grupos políticos, né? Olha, por exemplo, a questão do fundo partidário, é uma coisa que nunca vai existir nos Estados Unidos porque só tem 2 partidos. Aqui no Brasil, o pluripartidarismo vai abrindo cada vez mais a necessidade de se distribuir cada vez mais dinheiro para cada partido que vai surgindo. Alexis de Tocqueville olhava as características especiais americanas e via os Estados Unidos nasceram dentro de uma igrejinha protestante. Ele tinha toda a razão, que ali estava o coração da América. E o Alexis de Tocqueville, ele diz uma frase que é muito interessante e que eu acho que serve de modelo contra os imperialistas, como a família Bush, por exemplo. O Tocqueville ele dizia, nós temos que desistir de olhar todas as pessoas democráticas através dos óculos americanos e tentar vê-las como elas realmente são. Ou seja, que a democracia é uma coisa que só pode existir nos Estados Unidos. Em nenhum outro país do mundo pode existir democracia. Por quê? Porque os Estados Unidos estão ancorados naqueles 4 pilares que nós começamos a falar. Os Estados Unidos eles têm o excepcionalismo americano, que o Obama nunca entendeu, né, pela frase que ele falou. Mas, para retomarmos, né, os 4 pilares. A fundação religiosa cristã de matriz protestante, a livre iniciativa, o direito comum e a propriedade privada. Então, nós temos que desistir de, por exemplo, querer exportar democracia para a Síria, para o Afeganistão. Eles que se entendam da sua forma política. E se
atacarem, tiverem agressão aos Estados Unidos, serão responsabilizados por isso. Porque a tentativa de levar a democracia para o resto do mundo trouxe inúmeros problemas internos aos Estados Unidos, que essa é a tese desse primeiro capítulo do livro do Larry Shakevar. Portanto, a história de 45 até 2012, infelizmente, foi a história do abandono do conceito de virtude. E sem isso, vai retornar o quê? O poder dos impérios, não tem jeito. Agora, é importante notar que virtude, para Aristóteles, é aquilo que segue a sua natureza. E virtude não é um termo médio. Muita gente acredita que virtude é estar no meio. Virtude é um meio termo. Meio termo não é o termo médio. O meio termo, às vezes, ele pode estar mais em uma ponta do que em outra. Ele é um termo de racionalidade. Ele não é uma terceira etapa, uma terceira via, uma outra posição. E os americanos, mais do que ninguém, sempre entenderam isso. E mais agora parece que entenderam. Apesar de todos os problemas com o Partido Republicano, Donald Trump foi capaz de perceber a impossibilidade de um terceiro partido que lhe desse sustentação e apoio para uma eleição em menos de 3 anos. E o conceito americano parece que sempre é mais inteligente, né? Parece que é mais fácil limpar um partido diante das pessoas e as personalidades que vêm ocupá-lo do que ficar formando cada vez mais partidos que não levarão a lugar algum, né?